toda comissão, toda frieza, toda inquietação, Deus. Que a tua palavra, meu Senhor, venha se entrar como flecha, Pai, em nossos corações. Que possamos estar, meu Senhor, prontos para receber quem cai em boa terra. E que venha produzir, meu Senhor, 10 vezes mais, 100 vezes mais. Sejas com tua pequena, Pai. E continuas alegrando o coração dela. E mostra para ela, Pai, que tu és um Deus que honra. É um Deus fiel. E que não é por acaso, Pai, que tu chamou ela, meu Senhor. Segura a mão dela, Pai, e usa a tua pequena com poder e grande glória. É o que te pedimos, meus Senhor, e já te agradecemos, tomando posse da vitória na vida da tua serva, em nome do teu Filho amado Jesus. E todos que concordam e creem, diz: Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Gratidão a Deus por estar aqui, falando um pouquinho do amor de Deus, né? Deus é fiel a todo tempo, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos ler em Hebreus 11. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vou estar assim lendo, né? Os irmãos já acharam? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos podem estar assim, sentando. Só vou ler esse versículo. Vou chamar a minha filha para estar aqui louvando o hino. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu vou louvar um hino quando minha mãe falou comigo: ore a Deus e peça um hino direcionado à fé. Né? Eu louvava esse hino desde de pequena, mas eu não sabia a profundidade desse hino. E Deus me fez eu sofrer um aborto, né? Deus me fez eu perder a amizade para me entender aonde é que estava a minha fé. Né? E hoje em dia eu louvo esse hino sabendo que a minha fé não está firmada naquilo que Deus pode fazer, mas sim naquilo que Ele é na nossa vida. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem um sim, um amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas
coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo mas o que houver sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Mas o que houver sempre será Deus. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, e se fechar, Ele continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Eu leio aqui, né? A fé é um a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que não se espera. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes a gente quer que algo aconteça logo na nossa vida, ficamos ansiosos para acontecer aquilo na nossa vida. Mas a gente tem que esperar com fé no Senhor, porque o que Deus prometeu a mim e a você vai se cumprir nas nossas vidas. Aleluia. Né? Aqui mais abaixo eu falo que através da fé os antigos alcançaram grandes testemunhos, né? Aleluia, glória a Deus. E não vai ser diferente na minha e na tua vida. Você vai alcançar grandes testemunhos. Aleluia, glória a Deus. Lá atrás, né? Os antigos, ele via cego ser curado, paralítico andar, aleluia, glória a Deus. E se eu e você orar, buscar ao Senhor, a gente ainda vai ver, porque se Deus fez lá atrás, Deus vai continuar fazendo, mas a gente tem que orar e ter fé, porque Deus, Ele é aquele que faz o sobrenatural acontecer na minha e na tua vida, aleluia, Jesus, glória a Deus. Imagine, irmão, que através da fé, Abraão, ele saiu da terra dele para ir para outro lugar, né? Imagine Deus falar para você, pegue suas coisas, se mude, vá para outro lugar, se você saber o que é que vai acontecer lá, né? Aleluia, glória a Deus. Então ele foi pela fé, né? Porque a fé dele era grande no Senhor, porque se o Senhor mandou, o Senhor ia garantir, ele não ia passar fome, ele não ia passar necessidade, aonde ele botasse os pés dele, ele ia ser abençoado, o nome do Senhor ia ser glorificado sobre a vida dele, aleluia, glória a Deus. E aonde você for, aonde você estiver, o nome do Senhor será glorificado na tua vida, aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Irmã, creia que o Senhor, Ele é aquele que tudo pode, Ele é aquele que tudo faz. Aleluia, glória a Deus. Quando os discípulos estavam lá naquele mar, né, que veio uma grande tempestade sobre a vida deles, aleluia, glória a Deus, e Jesus estava ali junto com ele, aleluia, mas ele temeu, né, porque ele chamou Jesus, mestre, mestre, não está vendo, Senhor, que eu estou perecendo, aleluia, Jesus, mas ele não ia perecer, porque Jesus estava ao lado dele ali no barco, na popa do barco, aleluia. Imagine se Jesus ia deixar aquele barco afundar. Aleluia, glória a Deus, nunca, aleluia, glória a Deus. E se você estiver passando por uma luta, por uma tempestade, aleluia, glória a Deus, fique ciente que Jesus está contigo e o seu barco não vai afundar e o Senhor te dará a vitória. Aleluia, glória a Deus. Tem situação nas nossas vidas que a gente passa porque o Senhor permite, aleluia, glória a Deus, e o Senhor não vai te deixar só nessa luta, nesse deserto que você está vivendo, nessa tempestade que levantou sobre a tua vida, aleluia, Jesus. Creia somente que o Senhor, Ele está cuidando, o Senhor, Ele vai te dar a vitória nessa luta, nessa tempestade que você está passando. Você não está só, porque tem momentos nas nossas vidas que a gente acha que está só, mas não, a gente não está só, você não está só, porque o Senhor, Ele está sempre ao teu lado, aleluia, segurando nas tuas mãos, aleluia. O Senhor, Ele segura nas nossas mãos o tempo todo, aleluia, glória a Deus, e Ele não vai deixar seu barco afundar, aleluia, glória a Deus. O Senhor está contigo a todo momento na sua vida, aleluia, glória a Deus. Mas para isso, quando eu e você estiver passando pelas lutas, pelas tempestades, você tem que crer, você tem que buscar ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Imagino que Ana ali, né, quando ela estava passando pelos problemas dela, aleluia, glória a Deus, que ela queria tanto ter um filho, mas ela não podia ter um filho, aleluia. O que fosse que Ana fez, se levantou e foi clamar ao Senhor, aleluia. E ela não clamou uma vez só não, aleluia. Passava anos e anos e Ana ali clamando ao Senhor, aleluia, glória a Deus, né. E quando aquele profeta viu Ana ali, ele achou que ela estava, né, bêbada, aleluia, que tinha bebido bebidas fortes, aleluia, glória a Deus. Mas Ana, ela estava com a alma angustiada, aleluia, glória a Deus. Ela estava pedindo ao Senhor que o Senhor desse a vitória a ela, desse a bênção a ela, que ela tanto esperava, aleluia, glória a Deus. E não pode ser diferente na minha e na tua vida, aleluia, Jesus, glória a Deus. Quando se levantar o vento, como a tempestade vir sobre a tua vida, quando alguém se levantar sobre a tua vida, sobre a tua família, que eu e você venha clamar ao Senhor, aleluia, glória a Deus, que você não venha desistir, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, Ele está pronto para te dar a vitória, mas é no tempo e na hora certa, aleluia, porque muitas das vezes eu e você pede a Deus e quer que aconteça hoje, aleluia, glória a Deus, mas vamos ter paciência, vamos esperar com paciência no Senhor, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, na hora e no tempo certo, Ele vai te dar a vitória, aleluia, glória a Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia, oh, aleluia, Jesus. E assim, meu irmão, continuou clamando ao Senhor, ela não desistiu, ela não parou, e o Senhor deu a vitória a ela no tempo e na hora certa. E o que é que eu e você tem feito para o Senhor nos dar a vitória? Será que eu e você está buscando ao Senhor de corpo e alma, aleluia, porque o Senhor está em busca daqueles que adoram em corpo e alma. Muitas das vezes eu quero algo do Senhor, você quer algo do Senhor, mas você não está fazendo a vontade e o querer do Senhor, aleluia. E que eu e você venham se levantar nessa noite, aleluia, e fazer a vontade e o querer do Senhor, aleluia, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, aleluia, glória a Deus, mesmo que não seja boa para mim e para você, porque tem momentos que Deus
faz algo nas nossas vidas que a gente acha que não é bom, aleluia, mas lá na frente a gente vê. Lá na frente a gente vê que o nome do Senhor vai ser glorificado nas nossas vidas, através daquela situação que eu e você está vivendo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu passei pela situação que eu achava que, muitas das vezes eu murmurei, achava que o Senhor não estava comigo, aleluia. Eu dizia, Jesus, por que, Senhor, eu estou passando por isso? Será que eu errei? Será que eu pequei para estar passando por essa situação? E eu não entendia que o Senhor, Ele queria trabalhar na minha vida, aleluia, glória a Deus, que Ele queria me modelar para me botar do jeito e da vontade que o Senhor quer, aleluia, glória a Deus. E muitas das vezes vai acontecer, sim, coisas nas nossas vidas que a gente não vai entender, mas que eu e você não venha questionar ao Senhor, que eu e você venha adorar ao Senhor, que através daquilo, aleluia, glória a Deus, o Senhor, Ele vai te moldar, Ele vai te tratar, aleluia, glória a Deus, porque você é um vaso, e o vaso, quando ele está na mão do olheiro, o olheiro molda ele do jeito que ele quer, da vontade que ele quer, aleluia, ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer, aleluia, glória a Deus. Então não é diferente na minha e na tua vida. Você está na mão do olheiro e se prepare que o Senhor, Ele vai te modelar, Ele vai fazer o sobrenatural acontecer, aleluia, na minha e na tua vida, porque o Senhor é bom. Meus irmãos, se você tem uma promessa na sua vida, pode passar o tempo que for, a hora que for, o Senhor, Ele irá fazer sim na minha e na tua vida, aleluia, glória a Deus, e o nome do Senhor será glorificado na minha e na tua vida, porque o Senhor, Ele é bom, a vontade do Senhor, Ele é boa, perfeita e agradável, aleluia. Muitas das vezes você não entende, né, por que você está passando por aquilo, aleluia, glória a Deus. E eu achava que quando eu estava passando pelo aquele vento, pela tempestade, eu achava que era o meu fim. Eu dizia, Jesus, eu não vou suportar, eu não vou sobreviver isso, Jesus. Mas o Senhor, Ele segurou na minha mão o tempo todo, aleluia. E eu creio que o nome do Senhor será glorificado, aleluia, glória a Deus. Porque se o Senhor tem um chamado na tua vida, aleluia, Ele vai fazer, não importa a hora e o tempo, aleluia. Muitas das vezes ali no meu quarto, eu dizia, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Jesus, tem misericórdia da minha vida. Eu clamava ao Senhor o tempo todo, né? E teve momentos da minha vida que eu disse, agora não tem mais jeito. Eu acho que eu fiz algo sim de errado e o Senhor, Ele está permitindo que eu venha passar por isso tudo. Aleluia, mas eu não sabia, não entendia que era um propósito de Deus muito grande através de tudo aquilo que eu vivi e que o nome do Senhor ia ser glorificado. Aleluia, glória a Deus. E ali eu clamava ao Senhor, eu dizia, Deus, o que me mantém de pé, Senhor, é a minha fé em Ti. Aleluia, Jesus, porque se não fosse a fé que eu teria no Senhor, aleluia, eu não sei o que seria de mim, aleluia, os meus inimigos poderiam ter me engolido viva, aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus. E assim eu fui ali clamando ao Senhor, não desisti, irmão, porque o processo que eu passei, se a minha fé não tivesse no Senhor, hoje eu poderia estar no mundo. Aleluia, né? Fazendo a vontade que o inimigo queria. Mas hoje eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor, para dizer que o Senhor é bom e que o diabo não presta. Aleluia. E que o nome do Senhor será glorificado. E que minha fé vai estar sempre no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Falando de fé, eu não posso deixar de falar da mulher do fluxo de sangue, né? Que mulher, que eu olho aquela mensagem daquela mulher e fico admirada com a fé daquela mulher. Aquela mulher, ela tinha 12 anos, aleluia, com sangrando, né? Com a enfermidade, aleluia. A enfermidade daquela mulher, ela não poderia sair para lugar nenhum, só ficar dentro de casa presa, porque ela se considerava que imunda.
Aleluia, Jesus. Mas ela viu falar. Ouviu. Ela não viu, ela ouviu falar que Jesus iria passar ali naquele lugar. Aleluia, Jesus. E eu fico imaginando que aonde ela estava, ela poderia dizer, Jesus vai passar ali e eu posso ser curada daqui aonde eu estou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas não, ela não fez isso. Ela falou, se somente eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada.